E aí, vamos começar a turminha, nossa gravação de hoje, falando de matemática. Pois é, trapézio. Você gosta de matemática? Se gosta, deixa um clique pra gente. Então vamos lá, mais uma aula de geometria plana. E a gente vai estudar agora o trapézio. O trapézio, pois é, último quadrilátero dentro da geometria plana. A gente vai estudar a sua definição, algumas propriedades. A gente vai ver o seu formulário e também a gente vai fazer questões, olha que legal. Pois é, para que você fique por dentro do conteúdo teórico que a gente vai ver nesta aula maravilhosa, linda demais, ok? Aqui, matemática para você. Olha que coisa! Pois é, dentro dos quadriláteros, gente amiga, a gente vai estudar o trapézio, dentro aí dos quadriláteros. E olha o que diz o trapézio. O trapézio é o quê? Ele é um quadrilátero, pois é, quadrilátero convexo, viu, minha gente? Que possui dois lados paralelos. Pois é, dois ladinhos paralelos. Olha, gente, é pra isso. Olha aqui embaixo. Olha aqui em cima. Isso aí é a representação, cara, de um trapézio, sério. E a gente tem aí, sabe o quê? A gente tem dois lados paralelos, um embaixo do outro, certo? Olha lá, o de cima e o de baixo. O de cima e o de baixo. Dois lados paralelos, minha gente amiga. Esses dois lados paralelos a gente chama de bases. Pois é, bases. Então a gente tem aí a base maior, que nós vamos representar por Bzão, B maiúsculo. Em cima, a base menor, que a gente vai representar por Bzinho. Ô, tadinho dele, Bzinho minúsculo. Pois é, minha gente. Aí, turminha, ó, a distância entre essas duas bases aí, ó, a gente chama, sabe de quê? De altura, acertou! A altura do trapézio aí, ó, que legal. Pois é, a altura do trapézio. Esse pontilhado com o pontilhado de cá, unindo aí, ó, a distância entre esses dois pontilhados, nada mais é, meus amores, do que a altura do trapézio. Essa altura aí, galerinha, a gente pode, claro que pode, colocar aqui, ó, aqui assim, ó, dentro do trapézio. Aí a gente tem a altura do trapézio, ok? Simbolizado pela letra Hzinho. Olhe, nunca esqueça que a altura forma 90 graus. Pelo amor de Deus, no caso aí com essa base aí, 90 graus, ok? Então, em um trapézio, a gente vai ter sempre dois lados que são paralelos. E esses dois lados paralelos são as bases do trapézio. A gente tem a base maior e em cima a gente tem a base menor, certo? A distância entre as bases é o quê? Aê, a altura desse trapézio. Você está sabido demais. Olha, a gente tem uma propriedade em relação aos ângulos do trapézio, ok? Então, o que é que diz essa propriedade? Diz que dois ângulos consecutivos, porém em bases diferentes, esses dois ângulos consecutivos, eles são sempre ângulos suplementares. E aí, suplementares quer dizer o quê? A soma deles é igual ao ângulo de 180 graus, tá ok? Show de bola! Então, por exemplo, um exemplozinho, esse ângulo aqui, tá vendo esse ângulo? E este daqui, tá vendo? Eles são dois ângulos, minha gente amiga, consecutivos, aí, ó. Tá mais na cara do que a boca. Agora, por quê? Porque eles estão na mesma base aí, eles estão na mesma base. Essa propriedade, ela fala em relação a dois ângulos consecutivos, porém em bases diferentes, ok? Por exemplo, ó, esses dois ângulos ali, tá vendo? Se eu chamar, por exemplo, minha gente amiga, esse aqui de ângulo alfa, ó, e esse aqui embaixo, ó, um certo ângulo beta, e aí a gente pode ter certeza absoluta que esses dois ângulos aí, eles são dois ângulos suplementares. Ou seja, a soma deles vale quanto? 180 graus. Ângulo de 180 graus, ok? Claro, claro, claro que essa propriedade também vale para aqueles dois outros ângulos, né, minha gente, que estão aí, lógico. Gente,
Agora a gente vai ver, sabe o quê? Classificações possíveis para o trapézio. Então vamos lá. Primeiramente, a gente vai ver o que é o trapézio isósceles. Trapézio isósceles. O que é? De onde vem? Para onde vai? Gente, é o trapézio que possui os lados oblíquos congruentes. Como assim, Dai? Não entendi. Ó, lados oblíquos congruentes. Presta atenção. A gente acabou de ver aqui, cara, ó, que no trapézio a gente tem sempre duas bases, certo? Que são os lados paralelos. Então, neste caso aqui, minha gente amiga, a gente tem a base maior e em cima a base menor, certo? Bem, agora em relação aos lados oblíquos, que são esses dois lados aqui, ó, esse e esse aqui, muito bem. Esses dois lados aí, pessoal, se é um trapézio isósceles, esses dois lados, eles têm o mesmo, o quê? O mesmo comprimento. Você acertou. Aí, a gente tem duas propriedades em relação ao trapézio isósceles. Primeiro, duas propriedades são características dos trapézios isósceles. Duas. Quais são? Os ângulos que estão na mesma base, eles são o quê? Congruentes. Eles são congruentes. Na mesma base, por favor, please. Eles são congruentes na mesma base, ok? Então, onde é que tá aí, meu Deus do céu? Aí, ó, gente, ó lá, ó. Esse ângulo ali, tá vendo? E esse ângulo cá, ó, tá vendo ali? Eles estão na mesma base, galerinha, na base maior. Então, esses dois ângulos aí, no trapézio isósceles, esses dois ângulos, eles são congruentes, têm a mesma medida, certo? Agora, esses dois outros ângulos que estão em cima, ó, eles também, minha gente amiga, estão na mesma base, tá vendo? Nesse caso, na base menor. Então, eles também são congruentes. Eles têm a mesma medida, ok? E a segunda propriedade, as diagonais são o quê? Congruentes. Segunda propriedade do trapézio, as diagonais são congruentes, porque todo quadrilátero possui duas diagonais. No caso do trapézio, a gente tem essas duas diagonais ali, ó. Quando o trapézio é um trapézio isósceles, essas duas diagonais aqui, ó, tá vendo? Essas duas, elas possuem o mesmo comprimento. Ou seja, minha gente amiga, elas são diagonais congruentes, ok? Agora vamos ver o que? Trapézio retângulo. Tem o trapézio retângulo. E olha só, olha a lua, o que diz o trapézio retângulo. É o trapézio que possui dois ângulos retos. Pode procurar que você acha. Dois ângulos retos. Olha, lembra do ângulo reto? A gente sabe, dois ângulos retos são aqueles dois ângulos que medem 90 graus, ok? Agora aqui embaixo, turminha, ó. Se esse trapézio aqui, ó, é um trapézio retângulo, claro que você vai ter certeza absoluta que este ângulo aqui é de 90 graus. E o de baixo aqui também, galera. Tá vendo aqui? Também ele é de 90 graus, ok? Turminha, presta atenção, por favor, pelo amor dos meus filhinhos. A gente tem o seguinte, ó. Aqui a gente tem a base, tá vendo? A base maior aqui, ó. E em cima a gente tem o quê? A base menor, certo? Ah, Dai, mas não tem nenhuma novidade nisso. Olhe, no trapézio retângulo, por favor, o trapézio retângulo é o único trapézio que um dos seus lados é a própria altura. Pois é, a própria altura desse trapézio aí. Então esse lado aqui, ó, é a distância entre as bases maior e menor, ok? Legal, né, gente? Poxa. Então, turminha, somente no trapézio retângulo, um dos seus lados vai equivaler aí, equivale à altura desse trapézio, certo? Agora, turminha, ó, olha aqui um exemplo, ó, vamos colocar aqui um exemplo, ok? Eu vou desenhar, por exemplo, aqui, sabe o quê? Vou desenhar um trapézio retângulo, pois é, aí, ó,
Trapézio retângulo mais ou menos desse jeito, tá vendo? Agora, se é um trapézio retângulo, a gente tem o quê? Ângulo de 90 graus ali. E ali a gente tem um ângulo de 90 graus também, certo? Agora, turminha, a gente tem que imaginar o seguinte, ó. Vamos supor que a base menor tenha comprimento 6. Coloco 6. E vamos supor que a base maior tenha comprimento 8. Aí acontece o quê? Vai acontecer o seguinte, se a gente tem 6 lá em cima, você vai ter certeza absoluta que se você puxar, galerinha, puxa aí, tá vendo esse pontilhado? Formando um ângulo de 90 graus ali, ó. A gente tem aqui a altura, certo? E esse pontilhado acaba sendo o quê? A altura também. Se a gente tem aquela base menor ali, ó, valendo 6, a gente pode ter certeza absoluta que o pedacinho daqui de baixo também vai valer, meus amores, 6. Bem, como eu disse que a base maior mede 8, isso aí a gente tem esse lado esquerdo, ó, medindo 6. No lado direito a gente tem o quê? 2, certo? Se esse lado aqui 6, aqui tem 2 para poder totalizar o comprimento 8, ok? Agora, por que que eu fiz esse exemplo, hein, gente? Turminha, em muitas questões, né, que envolve trapézio, o nosso foco deve ser esse triângulo aqui, ó. Deve ser esse triângulo aqui, o nosso foco, ó. Então, aquele comprimento lá em cima é 6. E o comprimento total da base maior é quanto? 8. Certo? Agora você vai ter certeza que aquele comprimento 6 lá em cima, ele se encontra ali embaixo também. E aquele cantinho ali vai ser o restante, comprimento da base valendo 8, certo? Vamos dar continuidade e vamos fazer um exercício. Eu vou fazer um exercício, porque com exercício é que a gente aprende. Olha o que diz o primeiro exercício. Em um trapézio retângulo, então a gente desenha logo um trapézio retângulo, não? Deixa para depois? Eu desenho agora. Eu gosto logo de ir fazendo, sabe, turminha? Então eu vou desenhar aqui um trapézio retângulo. Aí, mais ou menos assim, trapézio retângulo. Opa! Calma. Puxa, isso. Show de bola. Isso aí é um trapézio retângulo por quê? Porque a gente tem aí o quê? Ângulo de 90 graus, certo? Em cima e embaixo, em cima, embaixo, em cima. Ângulo de 90 graus, ok? Agora, turminha, olha o que diz a continuação do exercício. Diz que a bissetriz do ângulo reto forma com a bissetriz do ângulo agudo um ângulo de 120 graus. 120 graus. Gente, a gente tem aí os dois ângulos retos, tá vendo? Aqui a gente tem um ângulo agudo e aqui a gente tem um ângulo que obtuso, certo? Em relação ao ângulo agudo, ele diz que a gente tem aí uma bissetriz, tá vendo? Então, mais ou menos aqui assim, a bissetriz, a gente imagina que esse ângulo aqui, gente, ó, tem a mesma abertura que essa, né? A mesma abertura, já que é uma bissetriz. E diz que essa bissetriz aí, ó, ela forma com a bissetriz do ângulo reto um ângulo de 120 graus. Um ângulo de 120 graus. A gente tem dois ângulos retos aí. Então, só pode ser este ângulo reto aqui, ó, que está se referindo, tá vendo? Porque é a divisão do ângulo reto, ó, em dois ângulos. Cada um vai valer quanto? 45 graus. Já que é no meio certinho, 45 graus. Porque ele total vale 90. Aí foi dito que essas duas bissetrizes aqui, ó, elas formam um ângulo de 120 graus. Então esse ângulo aqui, turminha, ó, formado por elas, tá vendo? É o ângulo de 120 graus, ok? Aí, ó, se a gente tem um triângulo, a soma dos três ângulos deve ser quanto? 180 graus, se você já tá fera. Então, como a gente tem aí 120 graus e aqui embaixo a gente tem 45 graus, gente, esses dois ângulos somados vai resultar no ângulo de 165 graus. Pois é, para 180 falta quanto? Falta quantos para 180? O ângulo de 15 graus.
juntando tudo isso aí dá 180 graus, certo? Então, como a gente tem aí uma bissetriz, esse ângulo de 15 graus que está aqui, ó, gente, é o mesmo do de cima, ó. O de cima também é 15 graus, pois é. Que legal, né, gente? Show de bola. Agora a pergunta não terminou, não. Determine o maior ângulo do trapézio. Determine o maior ângulo do trapézio. Nesse trapézio aí, o maior ângulo, claro, é esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de ângulo X. Esse ângulo ali é o maior de todos. Turminha, a gente viu lá no começo da aula que dois ângulos consecutivos, porém em bases opostas, ou seja, bases diferentes, são dois ângulos o quê? Suplementares. Então, esses dois ângulos que estão aqui, ó, tá vendo? A soma deles deve ser 180 graus, certo? De acordo aí, minha gente amiga, com a propriedade do trapézio. Então, o ângulo X, somado com esse ângulo aqui embaixo, que totaliza 15 mais 15 dá 30 graus, X mais 30 graus, são dois ângulos suplementares, ou seja, a soma deve com certeza ser 180 graus. Passando esse ângulo de 30 graus lá para o lado direito, a gente vai ter então que o ângulo X é igual a 180 graus menos 30 graus, vai dar 150 graus. Pronto, agora vamos ver uma segunda questão, certo? Para a gente ficar fera aí no trapézio, meu irmão. A base maior, ó, a base maior de um trapézio isósceles, por favor, mede 14 metros. E a base menor mede quanto? 8 metros. Olha lá, ó, 8 metros. Vamos fazer o desenho? Melhor logo fazer o desenho, certo? Vou desenhar aqui a base. Olha esse trapézio isósceles, minha gente. Quem quer comprar, mais ou menos dessa maneira aqui. A gente vai colocar os dois lados oblíquos, né, minha gente? Pronto. Foi dito que a base menor, ela mede quanto? 8 metros. A gente faz por parte as questões. Então, se a gente puxar aqui, ó. Tá vendo? Vamos puxar aqui, ó. E aqui a gente vai puxar também, ó, para isso. Caramba! Puxei as duas alturas. E aí eu vou colocar 90 graus ali e 90 graus ali, certo? Então a gente tem aí as duas alturas, que no caso tem o mesmo comprimento, certo? E foi dito que a base maior mede 14 metros. Então, se o total aqui embaixo é 14 metros e nós temos em cima 8 metros, aqui embaixo, no meio, a gente vai ter quanto? 8 metros também, certo? Como o total é 14, turminha, 8 para 14 dá quanto? Resta 6, só que é 3 para cada. 3 aqui e 3 aqui. Matemática é demais, cara, show! Isso aí é porque a gente tem um trapézio isósceles, Então esse comprimento aqui, ó, ele é igual, ele é o mesmo comprimento do de lá, certo? Ok? Aí, turminha, foi dito na questão o seguinte: calcule o comprimento da altura desse trapézio, sabendo que o perímetro é 32 metros. E o que é perímetro? É a soma de todos os lados. Então, como é um trapézio isósceles, esse comprimento aqui, x, ó, gente, ó, ele é o mesmo que esse comprimento aqui, ó. Isósceles, os dois lados são iguais. Perímetro, soma de todos os lados. Se a gente somar o 8 mais a base maior, que no caso é 14, certo? Mais os lados oblíquos, x mais x. E aí, 2x. Isso aí tudo vai ser igual a 32 metros, que é o perímetro. 32 metros, ok? Gente, 14 mais 8, 22, certo? O 22 passa para o lado direito, ó, subtraindo. Então, a gente vai ter 2x é igual a 32
menos 22 dá quanto? A gente fica com 10. Então, o 2 está multiplicando, o 10 se dividindo. O 10 dividido por 2 dá quanto? Aê, x é igual a 5. Você acertou. Eu sei que você está me acompanhando. Aproveita e dá um likezinho, né, gente? Esse comprimento x que a gente tem aqui, ó, ele mede 5. A gente acabou de encontrar, ok? Agora, turminha, olha, preste atenção aqui, por favor. Nesse triângulo aqui, ó, tá vendo? Triângulo da direita, esse achurado aqui, ó. Poderia ser o da esquerda, viu, gente? Bem, como a gente quer encontrar o comprimento da altura, a gente vai por Pitágoras, vai usar Pitágoras para poder encontrar essa altura. Turminha, a gente tem aí um triângulo cateto valendo 3, hipotenusa valendo 5, então a altura ela mede 4, certo? Então a gente vai fazer a continha, ó. A gente tem a hipotenusa 5, 5 ao quadrado é exatamente igual a 3, que é o cateto, 3 ao quadrado, mais o outro cateto, que no caso é o h ao quadrado, Bem, a gente resolvendo isso aí, a gente vai ter que a altura do trapézio mede 4. É só resolver, viu, turminha? 4 metros, ok? Turminha, a gente vai retomar a teoria e a gente vai ver o conceito de base. Pois é. Olha, base média, gente! O que é a base média? Você já ouviu falar nesse termo? Base média de um trapézio. Diz o seguinte: se um segmento tem extremidades nos pontos médios, olhe, nos pontos médios dos lados oblíquos de um trapézio, então, aqui embaixo a gente tem um trapézio, e se a gente colocar um ponto aqui, tá vendo? Esse pontinho aqui, ponto médio, desse lado aí, ponto médio. E no outro lado aqui, ó, eu vou colocar o quê? No outro lado oblíquo, viu, minha gente? Eu vou colocar também um ponto, e aí eu vou supor que ele também é o ponto médio desse segmento, certo? Se a gente pegar esses dois pontos médios e unir, a gente vai ter, sabe o quê? A gente vai ter um segmento, e aí a gente vai chamar esse segmento de base média, certo? Base média do trapézio. Aí, turminha, o que é que diz essa base média? Diz que ele é paralelo às bases. Você já percebeu que ele é paralelo às bases? Esse segmento formado, tá vendo? Ele é paralelo às bases. Aqui, ó, a base maior, em cima a gente tem a base menor, que são dois segmentos paralelos. A gente vai ter, então, esse terceiro segmento, que também é paralelo a essas duas bases aí, certo? E ele disse também o seguinte, ó, ele é igual à média do comprimento das bases. Ah, por isso que é base média, né, Dai? Oh, muito bem. Então, observe, esse comprimento aqui, ó, por estar nos pontos médios, ou seja, ser conhecido como base média do trapézio, essa base média, ou seja, esse comprimento aí, nada mais é do que a média das bases. Como assim, Dai? Não entendi. Gente, é a base maior somada com a base menor dividido por 2. Dividido por 2, ok? Então, turma, ó, por exemplo, se esse trapézio, o comprimento da base maior mede 8 e da base menor ali, ó, o comprimento é 4, a gente tem que esta base média ali, ó, é a média dessas duas bases. Ou seja, 8 mais 4 dá 12, dividido por 2, nós temos que esta base média ali, ela mede 6, certo? Agora a gente vai ver a área do trapézio, certo? E aí a gente vai ver a principal fórmula do trapézio. A gente tem aí a área do trapézio. Então, vamos lá. A gente tem um trapézio bonitinho, como sempre,
Qual é a fórmula da área do trapézio? Boa pergunta. A gente tem aí, ó, a base maior, tá vendo? A base maior e aqui a base menor, certo? Se, por exemplo, minha gente amiga, eu traçar aqui, ó, esta diagonal, tá vendo? O que é que vai acontecer? Eu dividi este trapézio em dois triângulos, percebeu? Eu vou supor, então, que esse triângulo aqui, ó, da direita, ó, ele possui uma certa área 1, certo? Uma certa área 1, enquanto que o triângulo da esquerda, tá vendo? Eu vou dizer, claro, que ele possui uma área 2, ok? Então, turminha, a área desse trapézio aí, ó, eu posso afirmar categoricamente que é a soma da área 1 mais a área 2. Olha, a gente sabe que a distância, tá vendo aqui, ó, entre essas bases aqui, ó, é o quê? É a altura, lembra? Não lembra a altura, turminha. A gente viu nesse instante a altura do trapézio, certo? Agora, preste atenção numa coisa aqui. Em relação a esse triângulo da direita, ó, a área dele é o quê? A área 1, a gente vai colocar que é a base, claro, vezes a altura dividido por 2. A gente já estudou isso. E no caso desse triângulo, a base dele é a base maior, certo? Multiplicado pela altura. Qual é a altura? A altura é essa aqui, ó. Tá vendo? É a própria altura do trapézio. Certo? Dividido por 2. Agora, em relação à área 2, a área menor aí, a área 2, a área do triângulo 2 vai ser igual à base dele. Gente, presta atenção, eu vou desenhar esse triângulo aqui, ó. Fica melhor pra gente entender. Fica melhor, então vou desenhar porque aí você vai conseguir perceber, certo? Então você vai perceber. Olha, a gente tem aí a base menor, que vale quanto? Bzinho. E a distância entre essa base aqui, ó, até o vértice, tá vendo? Essa distância aqui, gente, ó, nada mais é do que a altura do trapézio. É mesmo, a altura do trapézio, minha gente amiga. Então, a área desse triângulo ali, ó, será a base, Bzinho, vezes a altura, dividido por 2. Então, substituindo aí, minha gente amiga, a gente vai ter o seguinte, ó. A área do trapézio será a área 1, que é somada com a área 2. Área 1, base maior, vezes a altura, dividido por 2, somado com a área 2, que é Bzinho, que é a base menor, vezes a altura, também dividido por 2. E aí acontece o quê, minha gente? A gente tem aí a altura dividido por 2, tá vendo aqui? Nos dois lugares, altura sobre 2, a gente vai colocar em evidência. Então, a gente vai ter que a área será a altura sobre 2 em evidência. E essa altura sobre 2 acaba multiplicando quem? A base maior mais a base menor, amor. É. Que show! Então, turminha, a área do trapézio, ela simplesmente, meu amor, aí pode ser expressa por base maior mais a base menor, tudo isso aí multiplicado pela altura dividido por 2. Então, turminha, a área do trapézio é a principal fórmula deste quadrilátero, certo? Agora a gente vai terminar a aula resolvendo 2 exercícios que tratam da área do trapézio. Então vamos lá, turminha linda! Bem, um trapézio tem altura 6. Primeiro exercício. Um trapézio tem altura 6 e a base média 8. Olha só,
Determine a sua área. Bem, a base média, a gente viu que a base média é o quê? A base média é a base maior mais a base menor dividido por 2, certo? Ele disse que essa base média, ó, gente, ela vale 8. Então, gente, isso aí, ó, é igual a 8. Enquanto que a altura, ele está dizendo que vale 6, ó. A altura mede 6. A pergunta diz respeito à área do trapézio. Então, a área a gente sabe que é a base maior mais a base menor. Tudo isso aí a gente vai multiplicar por H dividido por 2. Multiplicado pela altura dividido por 2. Ok? Agora observe uma coisa aqui. A base maior mais a base menor sobre 2. Vocês perceberam que isso aí é a base média? Olha para isso, a base média do trapézio, turminha. Aí, nesse lugar aí, a gente coloca o valor 8. Que massa! Então, isso aí fica igual a 8 multiplicado pela altura. Que legal! A altura foi dada, 6. Caramba! Então, 6 vezes 8. A área do trapézio é 48. Cara, legal, Dai. Agora, vamos para a última questão da tarde, da noite ou do dia. A figura a seguir representa um terreno em forma de trapézio, tá bom? Agora só que esse trapézio é retângulo, tem que ir por partes. A gente tem um trapézio retângulo. Esse cantinho aqui, ó, o ângulo é 90 graus, trapézio retângulo. E a mesma coisa vai acontecer aqui embaixo, 90 graus, sério. Então diz o seguinte, ó, determine a área desse terreno. Você sabe qual é a área desse terreno? Vamos lá, então. Lembre que a área do trapézio, você tem que lembrar que a área do trapézio é a base maior mais a base menor. Tudo isso aí multiplicado pela altura dividido por 2, ok? Turminha, a gente tem aí, na verdade, ó, essa medida aqui, tá vendo aqui, ó? Mede 5 metros, é a base menor. 5 metros, a base menor tá aqui, ó. Então, a gente já tem aqui, ó, a base menor. Falta a altura, que a gente não tem. E falta a base maior também, minha turminha, do trapézio. Então, a gente vai fazer o seguinte. Se esse comprimento aqui mede 5, a gente pode puxar aqui, ó, uma perpendicular, tá vendo? Puxando essa perpendicular. Aqui forma um ângulo de 90 graus. E aqui também forma 90 graus. Então, se esse comprimento mede 5, ali a gente tem 5 também. Claro, óbvio. O que, Dai? Então, se eu descobrir quanto vale esse comprimento X aqui, ó, turminha, o X somado com 5 será aí a base maior do trapézio. E aí a gente vai ter a altura H, a altura desse trapézio. Então, turminha, observe o seguinte, ó. Se eu completar aqui, ó, tá vendo? Eu completar aqui, ó. Claro, uma das possibilidades, tem várias. Se eu completar aqui, ó, tá vendo? E colocar aqui, ó, 90 graus, certo? A gente vai ter um triângulo retângulo. E esse ângulo aqui, medindo 30 graus. E a hipotenusa aqui, ó, valendo 10 metros. Caramba, que legal. Então, observe o seguinte. Nesse triângulo aqui, ó, esse cateto aqui, gente, ó, representa o quê? A altura, pô. É, a altura do trapézio. Que é o mesmo comprimento aqui fora, ó. Que é o mesmo comprimento aqui também, ó. Que isso daí? Sério? Então, esse comprimento X que tá lá em cima, ó, é o mesmo X daqui de baixo, certo? Aí, se a gente fizer o seno, vamos fazer o seno de 30 graus.
Turminha, o seno em um triângulo retângulo é o cateto oposto, que no caso é o H, certo? Dividido pela hipotenusa, que no caso é quem? Mede 10. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, gente, ó, o seno de 30 graus é um valor fixo, é um valor constante que não varia. E esse valor é um meio, certo? Ou, de outra forma, 1/2 da mesma coisa. Então, esse 10 aqui, ó, ele multiplica esse 1 que está lá em cima. E aí a gente vai ter que a altura, certo? Do trapézio é 10 vezes 1 dá 10, dividido por 2, a altura desse... A altura mede 5. Achei, não acredito. A altura 5 metros. Pronto. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o cosseno de 30 graus, ok? A gente vai ter cosseno de 30 graus. É o quê? É igual a cateto adjacente, que é esse aqui, ó, o x, certo? Dividido pela hipotenusa, que é 10, certo? O cosseno de 30 graus, se você não sabe, fica sabendo, ele é um valor fixo e ele vale, no caso, raiz de 3 sobre 2. Esse 10 aqui, galera, ó, ele vai multiplicar essa raiz de 3 aqui, ó. Aí como é que vai ficar? A gente vai ficar aqui o x, ele vai 10 vezes raiz de 3 dividido por 2. Então, o x vai valer quanto? 5 raiz de 3 metros. 5 raiz de 3 metros. Então, se o x vale 5 raiz de 3 metros, a gente vai dizer que aqui, ó, 5 raiz de 3. Então, a base maior vai valer quanto? 5 raiz de 3 somado com 5, meu amor. Então, a área, tá vendo? É a base maior. É tudo isso daqui, certo? 5 raiz de 3 mais 5 é a base maior. Somada com a base menor, que no caso é quanto? 5 metros, base menor, certo? Tudo isso aí a gente vai multiplicar pela altura. A altura também, galera, ó, mede 5 metros, tá vendo? E aí a gente vai dividir tudo isso aí por 2. Então, como é que fica? A área vai ser 5 mais 5 vai dar 10. E esse 5 vai multiplicar esse 10. E vai multiplicar essa raiz de 3. O 5 raiz de 3. 5 vezes 10 dá 50. E o 5 multiplicando 5 raiz de 3, a gente vai ter 25, certo? Raiz de 3. Tudo isso aí, turminha, ó, dividido por 2. A gente pode até deixar a resposta assim. Ou também, se você preferir, ela pode ser dada desse jeito, ó. A gente pode colocar 25 em evidência. A gente coloca 25 em evidência. E o 25 multiplica o 2. Já que o 25 vezes 2 resulta no 50. E o 25 multiplica o raiz de 3. Então, a gente vai ter mais o raiz de 3. Tudo isso aí dividido por 2. Como é a área? Isso aí é a área. Caramba, a área é metros quadrados. Que resposta complexa. Eu amei essa questão alto nível. Porque você é inteligente, você também tem que fazer questão difícil. Se só fizer questão fácil, não vai adiantar muito, né, meus amores? Então, a gente vai ficar por aqui, mas eu vou voltar com mais matemática, porque a matemática é linda, tá bom? Obrigado por ter ficado até aqui com a gente. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a todos.